Atingir o estado de flow não é fazer o impossível, e sim mover as fronteiras do possível. Que é isso que a pesquisa científica está trazendo para a gente. Que até Mihaly, a gente entendia que os estados de flow eram estados espontâneos. E que agora a pesquisa, principalmente do Instituto HeartMath, e tem um instituto lá no Vale do Silício chamado Flow Collective Research, que é quem tem conduzido o maior número de pesquisa, está contando para a gente que flow é treinável. Como eu já disse para vocês, quem pratica meditação, quem tem as práticas de coerência cardíaca, quem tem as práticas de mindfulness, acaba treinando o seu estado de concentração. Mas uma coisa muito interessante que o Mihaly, Csikszentmihalyi, coloca no livro dele sobre flow, ele fala que tem um operário chamado Rico Medellín. E a tarefa do Rico deve ser realizada em cada unidade e deve levar 43 segundos para ser realizada. E ele faz essa tarefa quase 600 vezes por dia. Agora, você imagina um operário que deve ali apertar uma porca 600 vezes por dia. E ele conta esse caso, está lá no livro dele, de 1997, página 39, Rico, que é o Rico Medellín, consegue desfrutar desse trabalho monótono, entedioso, mesmo após 5 anos neste emprego, porque ele encara essa tarefa dele como um jogo, e ele faz essa competição consigo mesmo. Então, essa tarefa de você estar se autodesafiando, se automotivando, acaba te levando para os estados de flow. Então, o que Mihaly fala é que os estados de flow são muito mais pertinentes no trabalho, porque 3 condições básicas. A tarefa tem que estar quase que igual ou um pouquinho acima da capacidade da pessoa, para que ele não se sinta entediado. Objetivos claros e feedback imediato. Essas são as 3 principais características de você entrar em estado de flow. Então, você mesmo numa tarefa que seja uma tarefa muito monótona, entediada, mas se você começa a trabalhar nesse jogo que o Rico Medellín criou para ele, você acaba desenvolvendo essa tarefa essa imersão interior com os objetivos que você criou para você mesmo, e esses objetivos vão te dar esse estado imersivo que é de alta concentração, que é o estado de flow. Então, é engraçado porque flow tem sido pesquisado nos últimos 20 anos. Uma das pesquisas que eu mais gosto, ela foi feita pela a McKinsey. A McKinsey fez uma pesquisa de 10 anos longitudinal, estudando os altos executivos, e descobriu que quanto mais esses executivos praticavam o estado de flow, maior era o rendimento, a performance cognitiva. E a McKinsey descobriu que quando você faz essas práticas, você pode atingir 500% de cognição. Você já imaginou o que é 500% de cognição? Imagina comigo.
Você vai trabalhar segunda-feira. Fica 8 horas da segunda-feira em estado de flow. 500%. Você não precisa mais ir nem terça, nem quarta, nem quinta, nem sexta. Você atingiu 500% do seu estado cognitivo. Aqui tem uma outra pesquisa que foi feita pela DARPA, Defense Advanced Research Projects Agency, que trabalha com aquelas pessoas especiais da Marinha ou da Aeronáutica, chamados snipers, que são treinados e têm características super diferenciadas. E eles descobriram que quando os snipers eram treinados em flow, eles aumentavam em 230% a sua capacidade de aprendizado. Isso não é brincadeira, é muita coisa. Então, o flow, ele se tornou algo que é um objetivo que as empresas agora estão querendo buscar, porque ela aumenta a nossa capacidade cognitiva. E, ao fazer isso, ela está trazendo para as pessoas capacidades de desenvolver uma ativação diferenciada dessa área pré-frontal. Por exemplo, em 2016, a Deloitte, que é em parceria com a Flow Collective Research, que eu já falei deles, eles estão no Vale do Silício, Steven Kotler, que é uma das pessoas que mais estuda os estados de flow, ele publicou já 4 livros sobre estados de flow, além de ter sido parceiro do Steve, do Diamandis, do Peter Diamandis, nos livros que o Diamandis escreveu. Mas o Steven Kotler, ele fez essa pesquisa com a Deloitte, 26 empresas, 115 colaboradores. E olha o que eles descobriram. Os resultados mostraram estatisticamente que há uma grande correlação dos estados de flow e a felicidade no trabalho, motivação para gerar impacto e a sua capacidade de ativamente buscar desafios. Bom, quando você pega esses 3 aspectos, é objeto de desejo para as empresas que a sua liderança tenha exatamente isso. E é isso que o Steven Kotler tem trazido, principalmente para as empresas ali no Vale do Silício, que quando os funcionários são treinados em estados de coerência ou as práticas de mindfulness, você vai ativar esta capacidade nas pessoas. E aí você pode me perguntar, mas Solange, será que as pessoas naturalmente não têm isso? Não, não tem. Gente, eu nas minhas várias lives, eu reforço e repito, o cérebro é preguiçoso e acomodado. Se você não fizer com que ele trabalhe e crie novos caminhos neurais, que são trabalhados principalmente quando você está em estados de coerência ou em frequências mais equilibradas, mais calmas, você vai criar a sua realidade, você tem uma identidade que vai ser você, do jeito que você pensa, com as suas crenças, para o resto da vida. Então, o que a ciência está trazendo para a gente é que a gente pode sim treinar para que nós possamos criar uma nova realidade. Mas para que isso aconteça, é preciso que a gente tenha consistência, prática. Não é algo da noite para o dia. Porque se eu cheguei até aqui pensando do jeito que eu sempre pensei,
Não vai ser da noite para o dia que eu vou mudar. E a ciência já sabe que para nós criarmos novos caminhos neurais, eu vou precisar trabalhar em frequências mais baixas. E é exatamente isso que os estados de flow e a coerência cardíaca faz. No nosso dia a dia, a gente está aqui, nós estamos conversando e nossa conversa, o nosso cérebro está vibrando em frequências relativamente altas, que é algo em torno aí de 15 a 23, 24 Hz por segundo, ou ciclos por segundo. Quando a gente entra em estados de coerência, que a gente começa a baixar essa frequência, ativando o sistema parasimpático, que olha para dentro, eu começo a trabalhar nas frequências que vai saindo de beta, desce para alfa, que está ali em torno de 12 até 8, e depois eu entro em delta, que é de 8 a 4 Hz. Quando eu faço essa caminhada, praticamente diminuindo a frequência cerebral, e chego até teta, acontece algo inacreditável no nosso cérebro que nem toda a ciência ainda consegue entender o que acontece, qual o caminho que é ativado. Mas de alfa para teta alto, há uma inversão que quase que teta manda uma informação para a área pré-frontal. Essa área pré-frontal, ao receber essa informação, ele desativa a nossa área de julgamento, de controle, o que seja, e praticamente em estados de flow, eu crio aqui, nesse momento, o que a ciência chama de hipofrontalidade. Fecha essa área. Como essa área consome muita energia, na hipofrontalidade, essa energia que estava aqui nos fazendo pensar, refletir, processar informações, ela é passada para as outras partes do nosso cérebro. E isso aumenta a nossa capacidade de processamento em flow. E isso vai nos dar uma capacidade diferenciada de processamento, que vai ativar toda essa área frontal.